são vários assuntos aqui que eu vou falar com você. Primeiramente, o orçamento, a gente está de olho lá em Brasília, na Comissão Mista do Orçamento. Baixaram o fundão ali quase 1 bi, né? Baixaram ali uns 800 milhões de reais. Não era o que o povo queria, mas já é alguma coisa desse dinheiro aí gasto com campanhas políticas ao longo do ano de 2022. Já é alguma coisa, né, Dani? Olhando para um orçamento... A questão do fundo eleitoral, ela é mais o que o fundo eleitoral representa do que uma questão quantitativa no orçamento. É claro que 5 bilhões é um valor expressivo, mas não é algo que, sei lá, inviabiliza completamente o orçamento, como foi a questão dos precatórios. Mas ela tem um sentido muito importante para a população. Por quê? Porque quando você fala que 5,7 bilhões, pelo menos o valor que era até ontem, né, agora já é menor, ou pelo menos quase 5 bilhões, estão sendo investidos estão sendo destinados, melhor dizendo, para partidos políticos, e aí os presidentes dos partidos destinando essas verbas para campanha política, e esse dinheiro não está indo para saneamento básico, para segurança pública, problemas reais aí da população, isso tem um peso muito grande para a população, né? Um peso simbólico. Então, a questão do fundo eleitoral ela é muito mais um aspecto simbólico no seguinte sentido: se o Estado diminui o fundo eleitoral, ele está falando assim para a população, Felipe, olha, a gente também está fazendo a nossa parte aqui, né, para sobrar mais recursos para outras áreas. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? 5,7 bi é muito dinheiro e a redução é muito pequena. Então, dá uma sensação para a população, e com toda a razão, de que, caramba, eu trabalho aqui 12 horas por dia, eu pago impostos, eu tenho que seguir aí uma série de restrições, eu enfrento filas em hospitais, eu fico horas ali no ponto de ônibus, isso é vida real, né? E aí o governo preocupado lá com 5,7 bi, o governo, o Congresso, que eu estou querendo dizer, né? O Estado. Então, é muito simbólica essa questão, né? Infelizmente, no Brasil, Felipe, como a gente conversou ontem com o Eric, vai passar daqui um mês e essa questão vai ser esquecida. Quem votou a favor, quem votou contra o veto do presidente. E aí ninguém vai lembrar mais e talvez todos sejam eleitos novamente para arrancar mais uma casquinha ali no próximo orçamento. Exatamente. Né? É a mesma questão, sei lá, pegar um jantar do Supremo regado a lagosta e champanhe, como teve aí recentemente, né? Isso não vai trazer um menor impacto em contas públicas, é muito pequeno, mas a questão simbólica é muito forte, né? Quer dizer, a população fala, mano, o pessoal lá comendo lagosta, caviar e champanhe, e eu aqui trabalhando 12 horas por dia, com risco de ser assaltado, risco de perder minha vida, enfrentando filas em hospitais. Então, essa questão simbólica, ela é muito importante, para não ter esse distanciamento, né, da classe política de nós aqui, Felipe, pobres mortais. Né? Ô Gani, esse distanciamento que você muito conscientemente cita aí pra gente, né? São vários temas que a gente consegue enumerar, né? Primeiramente, essa questão do fundo eleitoral, porque, na verdade, com o impedimento, né, de empresas privadas poderem financiar campanhas eleitorais, essa conta caiu no colo da população, do Estado, né, do financiamento público de campanha, né, que na verdade de público não tem nada, porque o dinheiro é nosso por meio dos impostos, porque o Estado não tem da onde tirar esse dinheiro, então é nosso dos impostos. Então tem essa questão. Uhum. Aí tem a questão também de ter um orçamento, né, que menor do que o de 2019, inclusive com um orçamento para a educação, para a saúde, contingenciado, ciência e tecnologia, uma série de áreas muito importantes, acabando deixando um pouco mais escanteada ali, justamente porque não tem dinheiro. Aí a gente já vê também uma conversa, uma movimentação de um Auxílio Brasil, que sim, é necessário, principalmente para as pessoas que acabaram perdendo a renda ao longo dessa pandemia, que
prejudicou muita gente, como o próprio Igor comentou aqui mais cedo, mas que podendo passar de 400 para 600 reais, assim, de uma hora para outra, como se houvesse dinheiro. Enfim, esse descolamento da realidade que Brasília tem, ou que algumas pessoas de Brasília têm com o nosso mundo real, digamos assim, é complicado também, né? Porque a gente fica, como você falou, trabalha bastante, paga imposto, tem uma série de questões ali correndo atrás e chega lá, o pessoal gasta como se o dinheiro não tivesse dono ou não viesse de lugar algum, né? Pois é, eu acho que talvez uma das questões mais difíceis de se entender, Felipe, é justamente a ideia de que o orçamento é escasso, né? Parece meio óbvio o que eu estou falando, mas o dinheiro numa sociedade ele é escasso porque a produção de bens e serviços finais, o que a gente chama de PIB, ela é limitada. Eu não tenho uma produção infinita, eu tenho uma produção de bens e serviços num ano. O dinheiro só é uma forma da gente trocar bens e serviços. Numa ilha deserta onde moram as tribos ali, os locais, né? O dinheiro não tem o menor valor, as pessoas vivem de subsistência ali porque não há produção de bens e serviços. Então, em outras palavras, né, é gerada uma riqueza anualmente na sociedade. O que o governo vai lá? Ele vai lá e tributa parte dessa riqueza. O Estado vai lá e tributa. O Estado não gera riqueza. Ele vai lá e tributa porque nós precisamos, né, a gente pode discutir maior ou menor Estado, mas a gente precisa de um Estado para viver em sociedade. Muito bem, então, e aí o Estado vai o quê? Ele vai definir as prioridades, o que deve ser gasto aqui, mas o dinheiro é limitado. E eu acho que essa compreensão de que o dinheiro é limitado tornaria o debate muito menos emotivo e muito mais racional. Em que sentido, Felipe? Sei lá, mais dinheiro, por exemplo, para o fundo eleitoral, essa é fácil, é menos para educação. Mas quer ver uma que é conflitante? Mais dinheiro para a cultura, abatimento fiscal, algo do tipo, é menos dinheiro para saneamento básico. O que é prioridade? Por isso que executar o orçamento e destinar os recursos é uma tarefa muito difícil, porque envolve trade-offs, envolve, Felipe, escolhas conflitantes. Na vida, para cada escolha, existe uma renúncia, por definição, o que a gente chama de custo de oportunidade. Então, por isso que é muito complicado. E aí, acho que você foi muito feliz ao tocar no seguinte ponto. Lá atrás, quando estava ali no auge da Lava Jato e tudo mais, existia uma relação muito promíscua entre as empresas privadas e o capital, Caixa 2, né? E aí, a Lava Jato foi muito bem sucedida em colocar muita gente na cadeia por conta disso. Muito bem, mas qual foi a solução encontrada pelo Congresso e aclamada por parte da população? Vamos então acabar com o financiamento privado, como se isso fosse acabar com o Caixa 2 e não trouxesse uma consequência. Qual foi a consequência, Felipe? Agora é o financiamento público. Então agora nós que estamos o quê? Pagando para campanhas. 5,7 bi até ontem, né? Será que a gente não poderia estar usando esse dinheiro para educação, para saúde, para saneamento, para segurança pública? E que tal as empresas, como é nos Estados Unidos, elas financiam as campanhas de modo aberto e de modo claro? Eu sei quem que ela está financiando, por exemplo, né? Então, é só para mostrar como, né, toda decisão acaba tendo uma consequência e, às vezes, uma consequência ruim, né? Sim.